Imagine por um instante que o dinheiro fosse um soldado leal, poderoso e obediente. A maioria das pessoas acredita que se forem gentis, se forem honestas, se nunca ferirem ninguém e pagarem suas contas em dia, esse soldado marchará automaticamente até a porta de suas casas e entregará riquezas incalculáveis. Elas acreditam que existe um livro de contabilidade moral no céu, onde cada boa ação é trocada por prosperidade. Mas olhe ao seu redor. Você conhece pessoas incríveis, de coração puro, que trabalham exaustivamente, mas que mal conseguem pagar o aluguel no fim do mês? E você vê outros, que talvez não pareçam tão santos, prosperando, expandindo, vivendo em um fluxo contínuo de recursos. Por que isso acontece? Será que o universo é injusto? Será que Deus tem preferidos? A resposta é dura, mas libertadora. Deus não é um contador que premia comportamento educado. O universo não responde à sua bondade passiva. Ele responde à sua vibração. Florence Scovel Shinn, a grande mestra da metafísica, descobriu algo que ficou oculto por quase um século e que choca a mente religiosa tradicional. Ser bom, muitas vezes, é apenas um disfarce para o medo. E o medo é o maior inimigo da sua conta bancária. Você não pede abundância sendo bonzinho, você a comanda sendo destemido. Prepare seu espírito. O que você vai ouvir agora não é sobre moralidade, é sobre lei. E quando você entender essa lei, a porta que estava trancada na sua vida financeira vai finalmente se abrir. O ensinamento começa agora. Vamos encarar a verdade que ninguém te conta na escola ou na maioria dos templos religiosos. Existe uma crença silenciosa implantada no subconsciente coletivo de que a pobreza é, de alguma forma, espiritual, ou que o sofrimento é uma prova de bondade. Florence, em seus escritos, nos alertou. A maioria das pessoas considera a vida uma batalha, mas ela não é uma batalha. É um jogo. E aqui está o erro fatal de quem é apenas uma boa pessoa. Elas tentam jogar o jogo da vida seguindo regras que não existem. Elas acreditam que se economizarem cada centavo, se privarem de tudo, se viverem com medo do futuro, mas forem honestas, serão recompensadas. Mas a lei espiritual é clara. Aquilo que você foca, cresce. Pense em uma pessoa, que aqui vamos chamar de João, apenas para ilustrar o que Florence quer nos dizer. João é um homem de família, ético, nunca roubou um clipe de papel do escritório. Mas João vive em um estado de tensão constante. Ele olha para o saldo do aplicativo do banco 5 vezes ao dia, não para agradecer, mas para ter certeza de que o dinheiro ainda está lá. Ele dirige um carro antigo que vive quebrando, não porque ame o carro, mas porque tem pavor de assumir uma prestação nova, mesmo tendo dinheiro guardado. Ele diz para si mesmo e para a família: "Eu sou prudente, eu estou economizando para um dia difícil." Florence ensinava que preparar-se para um dia chuvoso é a maneira mais rápida de garantir que a tempestade chegue. Ao economizar por medo, João não está sendo bom, ele está violando a lei da fé. Ele está dizendo ao universo: "Eu não confio que haverá provisão amanhã, eu confio apenas no meu medo de perder." E o que acontece com João? O telhado da casa quebra, o carro funde o motor, uma despesa médica inesperada surge. O dinheiro que ele guardou com tanto medo é drenado exatamente para a emergência que ele visualizou. Como disse Jó, e como Florence gostava de citar, aquilo que eu temia me sobreveio. Ser uma boa pessoa cheia de medo é espiritualmente o mesmo que ser um ímã de desastres. A bondade moral de João não o salvou, porque a vibração dele era de escassez. Ele estava violando a lei do uso. O dinheiro é energia em movimento, Deus em manifestação, é liberdade,
E o dinheiro é um símbolo dessa liberdade. Quando você o prende por medo, você interrompe o fluxo divino. Acumular e guardar invariavelmente leva à perda. A pessoa que diz, eu não posso comprar isso, é muito caro para mim, mesmo quando é algo legítimo para seu crescimento ou alegria, está decretando pobreza. Ela está usando o poder da palavra para se condenar, não para se justificar. Agora, vamos contrastar isso com o que Florence chamava de fé com nervo, ou fé ativa. Ela dizia algo que pode parecer controverso. Fé sem nervo está morta. O que isso significa nos dias de hoje? Significa que a abundância exige coragem, exige um tipo de audácia espiritual que muitas boas pessoas têm medo de exercer porque acham que é arrogância. Pense em Juliana. Juliana é uma designer freelancer talentosa. Ela é doce, prestativa e sempre quer agradar a todos. Quando um cliente pergunta o preço dela, ela gagueja. Ela cobra metade do que vale porque tem medo de parecer gananciosa ou de perder o cliente. Ela pensa, se eu for boazinha e cobrar barato, Deus vai ver minha humildade e me mandar muitos clientes. Isso não é humildade, isso é descrença. Juliana está dizendo ao universo, eu não valho muito, eu não confio que minha provisão vem de Deus, eu acho que ela depende da boa vontade desse cliente humano. O resultado? Juliana atrai clientes que reclamam, que pedem descontos, que demoram a pagar. Ela é uma boa pessoa, mas está vibrando na frequência da desvalorização. Florence nos ensina que o homem deve fazer o primeiro movimento. Diga a palavra e não faça nada até ter um guia definido, mas quando agir, haja com a convicção de um gigante. Imagine se Juliana aplicasse a técnica do casaco de pele que Florence conta em seus livros, mas adaptada para hoje. Imagine que Juliana precisa de um novo computador de alta performance para trabalhar, um investimento alto. A boa pessoa, medrosa, diria, melhor não gastar, vou usar este velho travando até que ele morra. Mas a pessoa com consciência de prosperidade diz, este computador é um investimento no meu dom divino, Deus é meu suprimento inesgotável. Ela compra o computador com alegria, sem culpa, sentindo-se rica. Ao fazer isso, ela mostra fé ativa e, misteriosamente, na mesma semana, um contrato grande aparece que paga o computador e sobra. Por quê? Porque ao gastar sem medo, ela abriu o canal, ela provou que confia na fonte, não na conta bancária. Há uma lenda antiga que diz que a sorte favorece os audazes. Na metafísica, diríamos, Deus apoia aquele que gasta sem medo e com sabedoria. Se você é uma pessoa boa, mas vive com medo de gastar, medo de cobrar, medo de se posicionar, você está bloqueando sua própria bênção. A bondade sem fé é apenas uma forma bonita de desespero. Aqui entramos em um território ainda mais sutil. Talvez você não seja medroso com dinheiro, talvez você até gaste bem. Mas existe algo corrosivo que impede que Deus te abençoe com dinheiro, algo que muitas boas pessoas carregam no peito como uma medalha de honra, o ressentimento. Muitas pessoas boas são, na verdade, mártires. Elas se sacrificam pelos outros, mas no fundo estão anotando tudo em um caderno mental de dívidas. Eu fiz tudo por ele e ele não agradeceu. Eu trabalhei anos nessa empresa e promoveram o outro que faz menos que eu. Florence é categórica. O ressentimento fecha as portas do Banco Universal. Vamos olhar para um exemplo moderno. Pense em Lucas. Lucas trabalha em uma grande corporação de tecnologia. Ele é brilhante, chega cedo, sai tarde. Mas Lucas viu um colega que ele considera menos competente ser promovido. Lucas continua sendo uma boa pessoa. Ele cumprimenta o colega, ele faz seu trabalho, mas por dentro ele está fervendo. Ele almoça com outros colegas e faz comentários sarcásticos. Ele chega em casa e reclama da injustiça do sistema corporativo. Ele se sente uma vítima.
Enquanto Lucas mantiver esse estado de boa pessoa injustiçada, ele jamais será promovido. Jamais. Por quê? Porque você não pode atrair o sucesso enquanto odeia o sucesso alheio. O que você condena nos outros, você afasta de si mesmo. Se você critica a riqueza de alguém ou a ascensão de alguém, você está dizendo ao seu subconsciente: isso é ruim. E seu subconsciente, obediente como é, garantirá que você nunca tenha aquilo. A lei da abundância exige que você abençoe aquilo que deseja. Se Lucas conhecesse Florence, ele saberia que a inveja e o ressentimento curto-circuitam o seu bem. Para destravar sua vida financeira, Lucas precisaria fazer algo radical. Ele precisaria olhar para aquele colega promovido e dizer: eu abençoo o seu sucesso. O que Deus fez por você, Ele pode fazer por mim e mais. Parece difícil? Sim. O ego odeia isso. O ego quer estar certo e quer que o outro esteja errado. Mas você prefere ter razão ou ser rico? Você prefere ser a vítima moralmente superior ou o filho abençoado de um pai rico? O perdão é o método mais eficiente para limpar canais entupidos de prosperidade. Florence conta sobre uma mulher que só conseguiu receber seu dinheiro depois de perdoar o homem que lhe devia e enviar amor a ele. Nos dias de hoje, isso pode ser perdoar um ex-sócio, perdoar o governo, perdoar seus pais. A bondade carregada de mágoa é um veneno. A verdadeira prosperidade exige um coração leve. Chegamos agora a um dos pontos mais profundos e frequentemente mal compreendidos dos ensinamentos de Florence Scovel Shinn, a lei da substituição e o poder da não resistência. Muitas boas pessoas permanecem estagnadas porque passam a vida lutando contra seus problemas, em vez de transcendê-los. Se a bondade passiva não te enriquece e o ressentimento bloqueia teu fluxo, o que devemos fazer quando o cenário financeiro parece um pesadelo? Aqui, Florence nos entrega uma das ferramentas mais poderosas e contraintuitivas de sua obra, a lei da não resistência. A maioria das boas pessoas tenta lutar contra a falta de dinheiro. Elas se preocupam, elas resistem, elas passam noites em claro combatendo mentalmente as dívidas. Mas Florence ensinava que o que você resiste, persiste. A resistência é o inferno, pois coloca você em um estado de tormento. Vamos aplicar isso à vida de Mariana. Mariana é honesta, trabalhadora, uma boa pessoa em todos os sentidos. Mas ela está afogada em dívidas. O telefone toca e é cobrança. Ela não atende. Ela sente um nó no estômago cada vez que vê um número desconhecido. Ela vive fugindo desses leões financeiros. A atitude de boa moça de Mariana a faz se esconder por vergonha. Ela acha que se ignorar o problema ou se preocupar bastante, estará pagando algum tipo de penitência. Mas a lei espiritual diz: caminhe até o leão e ele desaparecerá. Corra dele e ele correrá atrás de você. Para Mariana destravar sua abundância, ela precisa parar de resistir. Florence diria para ela enfrentar a situação sem medo, sabendo que Deus é o seu suprimento imediato. Em vez de temer a cobrança, Mariana deve abençoar a situação. Parece loucura? Florence ensinava a dizer: eu tenho um trabalho maravilhoso, de uma maneira maravilhosa, e presta um serviço maravilhoso, por uma paga maravilhosa. Mas mais do que isso, Mariana deve substituir o medo da dívida pela fé no pagamento. Imagine que Mariana decida parar de tremer. Ela atende o telefone. Ela fala com calma e autoridade espiritual, não com a voz trêmula de uma vítima. Ela diz ao universo: Deus é minha fonte infalível e grandes somas de dinheiro vêm a mim rapidamente sob a graça. Ao parar de resistir e temer, ela solta o nó energético. Frequentemente, é nesse momento de entrega destemida que o caminho se abre no Mar Vermelho. O credor oferece um acordo inesperado. Um dinheiro esquecido aparece. Um novo cliente surge. Por quê?
porque ela parou de alimentar o problema com a energia do medo. Ela substituiu a imagem da dívida pela imagem da suficiência. A boa pessoa se preocupa. A pessoa espiritualizada confia e prepara os fossos para receber a chuva, mesmo quando não há nuvens no céu. E isso nos leva ao clímax deste segredo, o poder da palavra falada. Você já notou como as boas pessoas muitas vezes têm o vocabulário mais pobre e destrutivo do mundo? Elas acham que ser humilde é falar mal de si mesmas. Pense em Paulo. Paulo é um homem generoso, ajuda a igreja, ajuda os vizinhos. Mas Paulo tem um vício terrível. Ele diz coisas como: dinheiro na minha mão é vendaval. Ou, nós somos pobres, mas somos limpinhos. Ou ainda, estou cansado e doente dessa luta. Florence nos alertou há quase 100 anos. Por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. O subconsciente não tem senso de humor. Quando Paulo diz estou quebrado, seu subconsciente, como um soldado leal, bate continência e diz: sim, Senhor, providenciaremos para que o Senhor continue quebrado. Paulo acredita que está apenas sendo realista ou engraçado. Mas, espiritualmente, ele está amaldiçoando sua própria vida financeira. Você não pode ter uma vida de rei falando como um mendigo. O segredo que ninguém te ensinou é que a abundância precisa ser convidada e o convite é feito através da sua boca. Florence chamava isso de agitar a varinha mágica sobre a situação. Em vez de dizer está tudo muito caro, o estudante da lei diz Deus é meu suprimento inesgotável e imediato. Em vez de dizer nunca vou conseguir comprar isso, ele diz eu dou graças porque o dinheiro que é meu por direito divino já está a caminho, chegando no tempo certo. Isso não é pensamento positivo superficial, é um comando espiritual, é autoridade. Existem pessoas que são boas, mas suas palavras são ociosas e destrutivas. Elas falam de doença, falam de crise, falam de dificuldade, e então se perguntam por que Deus não as abençoa. Deus já as abençoou com o poder de criar, mas elas estão usando esse poder para criar miséria. Para viver o milagre da abundância, você precisa vigiar o portal dos seus lábios. Você precisa ter a audácia de declarar a vitória antes mesmo de ver o primeiro sinal da batalha. Lembre-se da história que Florence contava sobre a mulher que precisava de dinheiro e não tinha nada. Ela começou a abençoar cada centavo que gastava, dizendo que tinha a bolsa mágica do espírito. Ela visualizava sua bolsa estufada de dinheiro. Ela não olhava para a falta, ela olhava para a promessa. E o dinheiro veio, não porque ela era boazinha, mas porque ela foi fiel à visão da abundância. Bem, agora a verdade está posta à mesa. Ser uma boa pessoa, ética, moral, gentil, é o mínimo que se espera de um ser humano civilizado. Mas isso, por si só, não move montanhas e não enche a despensa. Deus não quer filhos apenas obedientes e amedrontados. Ele quer filhos que reconheçam sua herança real. O segredo da abundância que foi escondido de você é que a prosperidade é um ato de ousadia espiritual. Requer a coragem de gastar quando o medo diz para reter. Requer a força de perdoar quando o ego quer vingança. Requer a disciplina de falar palavras de riqueza quando os olhos só veem escassez. E, acima de tudo, requer que você pare de resistir aos leões da sua vida e caminhe em direção a eles com a certeza de que Deus está em você. Não seja apenas uma boa pessoa, seja uma pessoa desperta. Não peça por migalhas, sente-se à mesa do banquete que foi preparado para você desde o início dos tempos. Abençoe o que você tem, abençoe o que você gasta, abençoe o que você vê nos outros. Como Florence Scovel Shinn nos prometeu, quando o homem quebra as barreiras da falta em sua própria consciência, a idade de ouro será dele e cada desejo justo do seu coração será realizado.
O jogo da vida não é para os tímidos, é para os que ousam confiar na sua intuição e lançar sua carga sobre o divino. Saia do papel de vítima boazinha, assuma o papel de criador consciente. Sua abundância não está no futuro, ela está na sua boca, na sua mente e na sua fé, agora. Esta foi uma mensagem inspirada na sabedoria de Florence Scovel Shinn. Que a tua palavra seja luz, hoje e sempre. Se você se sentiu inspirado por este vídeo, conheça mais sobre Florence clicando nesta miniatura que está aparecendo. Ela vai levar você para a playlist da qual este vídeo faz parte. Todas as teorias de Florence foram separadas por temas e esta playlist contém outros vídeos sobre este assunto para você se aprofundar. E conheça também as outras playlists do canal, são muito interessantes e cheias de conteúdo.